Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso programa semanal do 11Cast. Chamo a atenção que vou ter que usar novamente meu óculos escuro porque ainda não estou totalmente recuperado da cirurgia que eu fiz recentemente. Então, quero esclarecer logo de cara isso. Uma outra questão é sobre os assinantes que ainda não se inscreveram no nosso canal. A gente gostaria, de uma maneira encarecida até, que vocês nos prestigiassem. Para tanto, basta acionar aí o sininho e assim estarão automaticamente inscritos. Hoje o nosso programa vai abordar um tema de relevância para todo mundo. Trata-se da educação financeira, que é algo assim muito recorrente a todo mundo. Não existe um ser humano que não lide com isso no seu dia a dia. Mesmo as crianças precisam aprender logo na primeira idade a lidar com esse assunto, e seus pais devem se preocupar em instruí-los adequadamente para que eles no futuro saibam lidar com finanças. E para isso nós temos aqui hoje a presença da Amanda Dias, que ela vai falar sobre esse tema. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu gostaria inicialmente que ela falasse um pouquinho de sua carreira, de sua trajetória, falasse um pouquinho de como é que ela chegou até aqui. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, então, que honra, que prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. A gente aqui agradece. Fica à vontade aí, fala um pouquinho da sua trajetória. Perfeito, só para você e o público também me conhecer melhor, eu sou Amanda Dias, tenho 31 anos hoje e eu comecei com a Grana Preta, que é um programa de emancipação econômica voltado para a baixa renda, em 2018. Então, lá no início, a gente só compartilhava informação, notícias, interpretações e opinião, né, sobre economia. E depois de um tempo, vendo a necessidade do público, as pessoas queriam muito aprender a lidar melhor com o dinheiro, se identificavam muito com a forma que eu falava e explicava as coisas, né? Muito porque eu venho de uma realidade de baixa renda. Eu sou... além de falar com esse público, eu vivencio muito dos problemas e das dores desse público, então eu falava com muita propriedade das coisas específicas, né, que a gente vive no dia a dia, e aí muita gente se identificou com isso e buscou, além de informação, um pouco mais sobre educação financeira mesmo. E foi aí que eu comecei a adentrar ainda mais esse universo, para além de conhecer as estratégias e usar na minha vida, poder compartilhar e ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Então eu venho da comunicação, primeiramente, eu fiz jornalismo, depois eu fiz a ênfase, né, em jornalismo de economia, e agora eu sou formada em gestão financeira. Então eu fiz um pouco dessa jornada aí, mais voltada para as finanças, muito pensando em ampliar mesmo o impacto da minha empresa e ampliar o meu domínio nessa área que é tão importante e que é uma área que eu gosto muito de trabalhar, assim, transformando a vida das pessoas com a educação financeira. Tá bom. Quando a gente fala em educação financeira, isso nos remete à instrução, ao aprendizado propriamente dito, como se estivéssemos numa escola. Então, eu acho que uma coisa está vinculada. Isso desponta, a meu juízo, nas famílias, tá? Para os filhos. Eu acho que os filhos eles têm que ter essa relação com o dinheiro, com aquilo que a gente costumeiramente chama de recursos financeiros e tal, para tudo. Então, eu acho que isso aí deve ser assim, o objetivo também das famílias de trabalharem essa questão financeira desde cedo com seus filhos. Até porque o ensinamento de que nem tudo é possível, o que é necessário é possível, o que é essencial. O que não é essencial tem que ser demonstrado para as crianças
de que nem tudo é possível e que aquilo lá não é uma coisa essencial, é uma coisa assim meramente complementar. Então essa compreensão eu acho que já deve permear a mente das crianças desde pequenininhas até para elas realmente entenderem que dinheiro para se ter é necessário trabalhar, não se ganha dinheiro sem trabalho. Então o dinheiro ele é curto, a não ser para os bilionários da vida, mas 90 e tanto por cento da população não tem essa condição. Então é disso que estamos falando, desse público, né? Então eu acho que a perspectiva começa a partir daí. Na verdade, eu gosto de falar muito que a educação financeira, ela antigamente tinha esse mito, né? Só pessoas ricas que ligam para investimento, para educação financeira, para como lidar com o dinheiro. O pobre, no máximo, ele sobrevive. Só que eu gosto muito de falar que para quem tem pouco recurso, para quem tem pouco dinheiro, é ainda mais importante ter educação financeira, porque são pessoas que precisam fazer mais com menos, com pouco dinheiro. E na verdade, eu acredito assim que sim, precisamos educar financeiramente as crianças, mas a gente precisa começar pela gente mesmo, começar pelo exemplo. E eu falo muito isso porque nós fomos atravessados por diversas crenças que formam o nosso modelo de dinheiro hoje. Então, para hoje eu estar trabalhando com educação financeira, a minha educação financeira começou de casa. Eu via, o dinheiro não era algo falado, né? Porque o dinheiro, como você disse, era muito curto. Eu sou dos anos 90, então eu peguei ainda uma época de muita escassez financeira mesmo, inflação muito alta ainda. E eu lembro que eu passei por um período em que a gente não tinha muita diversidade de alimentação em casa, né? Então, era muito aquilo que é o essencial, o considerado básico, né? A cesta básica, aquilo que os meus pais falam que comprar o grosso, que é o grosso da feira, só o feijão, o arroz, a farinha. E eu lembro que ao longo do tempo eu acompanhei essa jornada de mobilidade econômica da minha família. Então, acompanhando tudo isso, a forma como os meus pais trabalhavam dobrado, eu lembro que teve uma época que a minha mãe saía de casa às 6 horas da manhã, quando voltava era meia-noite, então, por um bom tempo, eu nem via minha mãe chegar em casa, nem sair, eu estava dormindo geralmente quando ela chegava. O meu pai tinha 2 empregos, então ele trabalhava na fábrica durante o dia, de noite tinha um comércio, um barzinho na rua. Então, crescer com todos esses movimentos em relação ao dinheiro me fez assimilar muito esses modelos de dinheiro que eu trago até hoje. Muitos positivos e alguns negativos também. Então, quando a gente fala assim que as pessoas têm crenças limitantes em relação ao dinheiro, são coisas que elas aprendem ainda na infância. Ali dos 0 aos 7 anos é o período mais crítico, onde a gente forma essas crenças porque a gente não tem ainda discernimento do que é certo e errado, do que é bom ou ruim, ou do que é um hábito que a gente quer ou não quer levar para a vida. Nessa idade, tudo é essencial para a nossa sobrevivência no mundo, né? Como criança, a gente tem que pegar todas as informações ali e usar para sobreviver. Então, nessa fase, a criança ela assimila muito a forma que os pais se relacionam com o dinheiro. Por isso, além de educar financeiramente os filhos, dar exemplo é muito importante. Eu acho que é além de tudo, sabe? Porque as pessoas me veem, hoje eu trabalho com finanças, o meu irmão também é gestor financeiro, a minha mãe também já trabalhou nessa área, então fica parecendo que falar de dinheiro era algo super comum na minha família. Só que não, porque o dinheiro, muitas vezes, ele remete a uma memória de sofrimento muito grande, né? Do período em que ele foi faltante, do período de necessidade. Então, falar de dinheiro não era um assunto aberto na minha família. Eu nunca soube quantos meus pais ganhavam, mas eu sempre via eles fazendo conta ali, anotando todos os gastos, planejando cada uma das compras que eles iam fazer, planejando cada passo que eles iam dar para que eles conseguissem fazer com que a gente sobrevivesse, né, e tivesse algum tipo de qualidade de vida
e também realizar alguns sonhos. Então, ter uma casa própria, ter um pouco de estabilidade para hoje eles estarem aposentados, morando na praia, por exemplo. Então, são pequenas, grandes conquistas pensando do lugar que a gente saiu para o lugar que a gente está hoje. Então, muito se fala, né, da importância de falar sobre dinheiro com crianças. Sim, é muito importante, mas é também importante dar o exemplo. Porque muita gente tem essa coisa na cabeça, os pais de hoje em dia, a galera da minha geração, tem muito isso de que, eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas espera aí, a gente precisa primeiro entender qual é a necessidade da nossa criança interior, que não necessariamente é a necessidade dos nossos filhos. Então a gente fica sempre nessa correria de dar aos filhos o que eu não tive, muitas vezes passando por cima da saúde financeira, se endividando, não se preocupando com a segurança financeira, mas isso pode passar uma falsa impressão de que o dinheiro é algo que está sempre disponível, é um recurso que a gente não precisa gerir bem aquele recurso, e pode passar, inclusive, uma impressão de que é sim para tudo, sempre. Então, eu já atendi muita gente na consultoria que a minha mãe fazia todos os sacrifícios para me manter na escola particular, para que eu tivesse acesso a tudo que ela não teve acesso, e hoje em dia eu não sei dizer não. Então, sempre que eu quero alguma coisa, eu vou lá e compro, ainda que eu me endivide por conta disso, porque restringir financeiramente alguma coisa ou dizer não para alguma coisa que eu queria nunca foi algo que a minha mãe fez, então eu não aprendi a fazer isso na vida adulta. Então, percebe o quanto é importante, sim, incluir a criança no diálogo sobre dinheiro e também entender o que é que fala sobre a nossa falta, que não necessariamente é a falta da criança. A gente não pode criar pessoas para o futuro completamente sem noção dessa realidade que a gente vive. Você falou um bocado de coisa aí, queria ressaltar algumas delas. Você disse que era para eu falar bastante, eu avisei. Não, eu sei. Que eu falava muito. Eu quero que você fale mais ainda, porque, primeiro, você falou uma coisa de suma importância, que eu concordo com você, e vou além do que você falou, que o tema dinheiro, finanças, aparentemente, ele é para pessoas abastadas, as pessoas que têm condição privilegiada na sociedade. Muita gente faz esse equívoco. Eu acho que é justamente o contrário. Quem tem muito dinheiro não precisa falar muito de dinheiro. Quem não tem dinheiro é que precisa falar como ganhar dinheiro para ter uma vida decente nessa sociedade que nós temos aqui no Brasil, que é um país pobre, é um país que tem bolsões de miséria em várias regiões, notadamente Nordeste e Norte, além de outras, né? Pelo país, é mais acentuadamente essas duas. Então, eu acho que o tema é muito recorrente justamente para essas camadas sociais que são muito desprivilegiadas. Então, é um exercício diário de criatividade, certo? Para você se situar nesse contexto aí de dificuldade de todo tipo para sobreviver. Então, eu acho que esse tema é muito apropriado. A outra questão é o exemplo que você falou, que os pais devem dar para os filhos. Eu vou um pouquinho além. Eu acho o seguinte, que as crianças são muito observadoras. Então, você pode ter uma condição em determinadas famílias em que os pais não dão bons exemplos. Então, para isso, eu sou favorável a que na escola exista uma disciplina, uma matéria chamada educação financeira. As escolas deveriam ter. Por que não? Se ensina tanta coisa, pode ser uma disciplina optativa ou mesmo obrigatória, enfim, isso é outra questão. Mas eu acho que as escolas deveriam. Sabe por quê? Porque aí você vai transmitir uma instrução, uma educação formal. Nas casas, nos lares, você tem uma educação informal, não formal. Então, aí você pode amarrar essa coisa de uma maneira muito mais eficiente, conciliando todo aquele aprendizado, aquelas informações, toda aquela orientação que é dada na escola, e você conjugar com a sua família, com o que está acontecendo lá, uma complementariedade, entendeu?
Então, eu queria falar isso. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, vamos começar pela maneira mais simples de você juntar um dinheirinho, poupança. Como é que uma criança aprende a poupar? Quais são as formas que você pode, digamos, passar adiante para a criança com 5 anos, 10 anos, 8 anos e tal, para começar a lidar um pouco com isso? Bacana essa pergunta, muito interessante. Voltando um pouquinho no que você citou, né, da educação financeira nas escolas, esse é um tema que a gente precisa levar mais adiante aqui no Brasil, principalmente, né? A gente sai da escola sem saber declarar o imposto de renda, sem entender como funcionam os juros, sem saber direito, né, quais são os nossos direitos financeiros. Então, isso acaba trazendo um terror muito grande para a vida adulta. Então, tem muito jovem adulto aí que não tem mínimas condições, às vezes, de digerir essas coisas que são básicas da vida, né? Então, a gente aprende muita coisa na escola, mas pouco do que a gente vai usar na prática no dia a dia. Mas eu também tenho uma ressalva em relação a como essa educação financeira vai acontecer nas escolas. Porque a gente precisa falar que o Brasil, de fato, é esse país, né? É um país pobre. Eu estava vendo uma pesquisa que para você fazer parte dos 10% mais ricos daqui da Bahia, você tem que ganhar até R$3.000. Se você ganha R$3.000 por mês, você já faz parte dos 10% mais ricos da Bahia. Então, quando você pensa nisso, você consegue imaginar o quanto é que a gente está falando da média de renda do brasileiro. É uma renda muito baixa, se for comparar com o custo de vida, né? Tem um órgão, que é o DIEESE, que ele estipula que uma família precisa de cerca de R$6.000 para poder suprir as necessidades básicas, para poder viver com o mínimo. Então, ó a disparidade, né? Pelo menos a gente está aí. Se a gente precisa de R$6.000 para viver bem com o básico, significa que nem os 10% mais ricos da Bahia estão vivendo essa realidade. Então, é uma disparidade muito grande. Falar de educação financeira não é só falar sobre como poupar, sobre como gerir, mas também trazer esse senso crítico para as pessoas entenderem o que elas precisam focar na hora de votar, na hora de eleger políticas públicas que são interessantes para a vida delas. Eu acho que essa parte financeira, e eu comecei muito por conta disso, traduzir esses conceitos financeiros para que as pessoas entendam, gente, na hora de votar, isso precisa estar no topo das reivindicações das pessoas. A gente precisa aprender a votar com o nosso dinheiro, tal qual os ricos fazem. Só que, aí, nesse caso, a gente vai votar com a falta desse dinheiro. Então, como é que a gente se comporta diante disso? Como é que a gente se comporta diante dessa informação? De que é preciso quase que o dobro, na verdade, quase que 6 vezes o salário mínimo para poder viver com o básico. Então, acho que essa informação, ela precisa estar circulando, porque a educação financeira não é só, como eu falei, ensinar a poupar, ensinar a investir, mas também fazer com que as pessoas entendam o que é necessário de políticas públicas, de movimentações, para que elas consigam ter uma qualidade de vida dentro da nossa sociedade hoje em dia. Então, falar de educação financeira nas escolas, para mim, também perpassa por isso, sabe? Como é que a gente vai falar sobre isso nas escolas? Recentemente surgiu um debate muito acalorado na Câmara sobre uma escola no Rio Grande do Sul que estava ensinando educação financeira, mas de uma forma assim, dizendo que a mentalidade do rico é você fazer o dinheiro trabalhar para você. A mentalidade do pobre é gastar dinheiro e comprar um celular, por exemplo, quando ganha dinheiro. E isso tem tantas camadas quando a gente vai pensar na realidade do brasileiro, né? Às vezes o celular foi aquilo que a pessoa quis a vida toda. E aí a gente tem as redes sociais e o marketing dizendo o tempo todo que compre o celular, que o celular é bom, que a sua vida vai melhorar quando você tiver aquele celular. Nunca é pelo produto em si. Às vezes a pessoa está buscando suprir uma necessidade que foi criada nela durante anos e anos.
Eu lembro que uma vez eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo e ela estava cobrando a diária. E assim que eu paguei o valor para ela, e foi um pouco mais do que ela tinha cobrado, mas foi um valor que eu achei justo, com aquela sobra de dinheiro, a primeira coisa que ela pensou foi levar a filha dela para comer no McDonald's, por exemplo. Foi a primeira coisa que ela fez com a sobra de dinheiro que ela tinha. Então, quando você vai pensar, a escassez, ela faz com que as pessoas não consigam pensar a longo prazo. Por quê? Ela nutriu esse desejo por tanto tempo sem ter dinheiro para conseguir suprir, que no momento que ela tem o dinheiro, a primeira coisa que ela vai fazer é suprir esse desejo que é dela, que é da filha dela, e um desejo que foi criado pela mídia, pela propaganda, pela televisão, pelas redes sociais. Então, é muito mais profundo pensar mentalidade de rico e mentalidade de pobre. Se eu fosse falar aqui, eu ia dizer que ela teve mentalidade de pobre, porque ela podia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Só que quais são os acessos que eu tenho, quais são as informações que eu tenho, e o quanto eu tenho das minhas necessidades básicas garantidas para que eu possa pensar nisso, pensar em investir esse dinheiro a longo prazo, ao invés de simplesmente chegar ali e gastar esse dinheiro com um desejo que eu tô nutrindo há tanto tempo sem poder suprir, sabe? Então, a gente precisa pensar muito como é que essa educação financeira vai estar nas escolas. E uma coisa que eu prezo muito na Grana Preta, que são exemplos de sucesso e de empoderamento financeiro do nosso próprio país. Porque a gente ainda tem essa síndrome de vira-lata de quando a gente vai falar de dinheiro, a gente sempre se remete aos Estados Unidos. Então, o bilionário Elon Musk, o bilionário Bill Gates, aquele investidor que todo mundo fala muito, né, que é Warren Buffett. O Warren Buffett. Eu acho maravilhoso o exemplo dele. O cara começou a investir com 10 anos de idade. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma realidade completamente diferente. E aqui mesmo a gente tem exemplos de pessoas que conseguiram mudar os rumos da sua história, conseguiram poupar dinheiro, juntar dinheiro, mesmo quando... mesmo no tempo da escravização, por exemplo, que as pessoas trabalhavam, tinham o trabalho tomado à força, né? Não ganhavam nenhuma remuneração por isso, e ainda assim, naquela realidade, elas conseguiram negociar, conseguiram sair para vender o seu trabalho de alguma forma, ganhar dinheiro, e ainda que aquele dinheiro pertencesse ao senhor do escravo, ela conseguia fazer o suficiente para sobrar, para que com aquela sobra ela conseguisse juntar para comprar a alforria. Então você pensa, existia uma meta, e a meta era sobreviver, a meta era a liberdade, e por essa meta ser tão forte, e essa meta falar tanto com o emocional dessas pessoas, ao ponto de fazer com que, mesmo nessa realidade de total escassez de recursos, elas conseguissem traçar estratégias para juntar dinheiro e comprar suas liberdades. E dessa realidade surgiram aí as ganhadeiras, que foram as primeiras empresárias no Brasil. Então, falar de educação financeira usando os nossos exemplos, eu acho que é uma forma muito mais efetiva e eficaz de conseguir entrar na mente das pessoas, dialogar com a realidade delas e fazer com que elas mudem de perspectiva. Porque, se você for pensar, uma mulher hoje, mãe de família, ela vai olhar para trás e pensar, se elas conseguiram lá atrás no passado com todas essas dificuldades, talvez eu consiga aqui também. Ainda há uma esperança. Então, eu acho que fala muito mais com a realidade das pessoas se a gente for trazer esses exemplos e não ficar sempre olhando para fora, para outros países, e olhar muito mais para a gente, para como a gente faz, para a potência do nosso povo, e talvez trazer um pouco mais de... pegar o que a gente já faz de ferramenta, de estratégia, e elevar um pouco com acesso à informação, acesso a conhecimento. Bom, na verdade, o que eu estava falando, sem querer extrapolar muito, calcado na realidade do nosso país, o Brasil. Quando a gente se reporta a Estados Unidos, Europa, países ricos, a gente não pode ter a mesma métrica. A nossa régua é diferente, porque por diversos fatores, né? Eu acho que nós temos que valorizar cada um que está dentro de si próprio, né?
sua relação perante o mundo, tal. Apesar dessas vicissitudes todas, eu acho que cada ser humano tem que procurar se encontrar consigo próprio. Então, quando eu falo de educação formal, eu me refiro a discutir o tema, tá? Nenhuma escola vai direcionar o que cada um tem que fazer, mas sim levantar a questão. A educação formal, hoje em dia, me parece ser bastante dinâmica. Então, quando você aborda um tema como esse, que é muito palpitante, é muito mais interessante do que você discutir, por exemplo, uma outra disciplina aí meio massacrante, tá? Não vou nem dar o exemplo para não dizerem que eu falei assim algo contra determinada disciplina, que são essas matérias que todo mundo tem no curso primário, ginásio, colégio, tal e tal. Então, quando isso afeta a cada aluno propriamente dito, a sua realidade concreta, eu acho palpitante, porque você tem duas vertentes. Você tem a vertente da realidade diária, cotidiana dessas crianças, e você está discutindo isso na escola. Não deixa de ser um complemento, entende? Total. Agora, fora que transversaliza, né? Exatamente. Quando eu estou falando, por exemplo, de trazer exemplos de ganhadeiras, de feirantes, de profissionais autônomos aqui do nosso país e categorias que são próprias da nossa realidade, pensar também que a gente está transversalizando a educação financeira com empreendedorismo, com história, porque a gente vai lá atrás falar da origem do empreendedorismo, da história das ganhadeiras, histórias de exemplos, né? A gente pode falar das confrarias, das irmandades, coisas que são próprias aqui da Bahia, por exemplo, também. Inclusive, eu acho, Amanda, que quando essas crianças tomam um pouquinho de consciência disso, eu acho que elas passam a pensar também como sair dessa situação adversa. Aí que você tem aquele lampejo que pode propiciar uma certa criatividade para a sua vida específica, sua família, tá? Total. Aquela célula lá, tá? Então, por exemplo, eu vou falar para você, em Priscas Eras, quando eu era garoto, tem muito tempo isso, né? Eu mesmo comecei a ver também, fui de família extremamente pobre, morava em São Paulo, dificuldade de toda a ordem na década de 60. Então, o que a gente via, que tudo era mais difícil do que hoje, mas tudo. Até os doces que a gente comia eram doces que vendiam em padarias, que eram doces industriais, carregados de açúcar, mas a gente amava aquilo. Maria Mole, pé de moleque e tal. Hoje em dia você tem doces maravilhosos. A indústria alimentar no Brasil evoluiu de uma maneira muito qualitativa. Então, aquelas pequenas coisas que a gente encumpridava o olho para ter, aquilo, eu estou falando de mim e de outros meninos da minha época, aquilo, para mim especificamente, eu comecei a encher, todo o dinheiro que tiver aí, porque naquela época não havia mesada, não havia nada, você não mexia com dinheiro, criança chegava nem perto de dinheiro, mas quando de tanto insistir com pai e mãe, quando sobrava alguma coisa, eu pegava aquilo, aí eu falei, não vou gastar tudo, vou guardar um pouquinho. É a chamada poupança compulsória, que eu meti aquilo na minha cabeça, e eu falei, eu estou falando meu caso, mas tinha outros meninos também que faziam a mesma coisa. Quanto tempo eu vou conseguir guardar esse dinheiro? E eu conseguia guardar os tostões lá, como a gente chamava, por meses. E no esconderijo, ainda por cima, a gente viajava tanto que a gente elaborava um esconderijo para botar aquele dinheirinho ali para ninguém ir lá meter a mão. O cofrinho veio muito tempo depois, entende? Então, esse tipo de percepção, eu acho que muita criança tem. Eu acho que a gente tem que valorizar a criança, porque as crianças são muito observadoras, entendeu? Então, com o passar do tempo, essa coisa foi se perdendo, né? A sociedade de consumo, ela evoluía de uma maneira massiva, você passou a ter tudo, agora se vende tudo a toda hora e tem que vender continuadamente. Você não pode, a vida útil das coisas diminuiu bastante. Então, tudo é consumo, entendeu? Então, por conta disso tudo, dessa parafernália toda que as famílias vivem hoje em dia, procurando, assim, manter a cabecinha do lado de fora da água para não morrer afogado, que aí eu acho que cada um vai procurar suas estratégias de sobrevivência, que permeiam uma coisa muito maior, que é você aspirar a um futuro melhor. E aí eu acho que a gente pode começar
a lutar por isso. Você falou do Diese, que estabelece que o salário mínimo é de 6 mil, eu acho até que é um pouco mais, mas enfim, não tenho exatidão. Então, como ganhar mais de 3 mil em Salvador, por exemplo, como você falou, o objetivo é esse, eu preciso pular esse obstáculo, eu quero ganhar um pouco mais, como é que eu vou fazer isso? Aí cada um vai se descobrir. Eu acho que isso é um exercício permanente, sobretudo num país pobre como o nosso, entendeu? Que a pessoa que ela não tem oportunidades, ela tem que criar, buscar, correr atrás, entendeu? Não que isso seja uma coisa que vai afetar todo mundo, atender todo mundo, mas eu acho que é um exercício. Infelizmente, a gente vive no Brasil em que a classe política nos decepciona eleição atrás de eleição. O Brasil não melhora. Quando eu era garoto, se falava que o Brasil era o país do futuro. O futuro chegou e nós não chegamos no futuro. Na década de 1960, a Coreia do Sul, ela era muito mais pobre que o Brasil. O per capita da Coreia do Sul era metade do per capita do Brasil. Hoje o per capita da Coreia do Sul é 5, 6 vezes maior que o Brasil. A Coreia do Sul é uma potência mundial. Por que a gente não conseguiu chegar lá? Equívocos, política clientelista, essa classe que a gente tem aí, né? Então, não sei. Eu estou falando demais, passo a palavra para você agora, que você que vai falar e não eu. Jogou essa Mas bomba no meu colo. A pergunta é como criar o hábito de poupar. Bom, enfim. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que é isso de buscar dentro de si o que é que faz sentido para você. Eu trabalho muito com isso, que é o que é que faz você se sentir rico? O que é que faz hoje você se sentir uma pessoa próspera? Eu acho que esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter quando a gente vai pensar em organizar a vida financeira. Primeiro é eleger quais são as suas prioridades, de acordo com os seus valores, onde você quer chegar. Porque se for pensar assim, existe o que se diz que é a receita do sucesso, o checklist para ser bem-sucedido, e que não atende todo mundo. Não. E que justamente é um checklist que é bem voltado para que o ser humano seja só duas coisas: produtor e consumidor. Ou você está trabalhando e produzindo alguma coisa para alguém, ou você está consumindo. Se você não está consumindo um produto, você está consumindo conteúdo, você está consumindo informação, você está consumindo o tempo inteiro. Então é pensar de sair dessa lógica, né, de dicotomia, e entender o que faz sentido para você, o que você quer alcançar. E isso perpassa também do planejamento de vida, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa. E isso aconteceu muito por ter referência. Isso que você fala, né, de buscar o salário melhor, de buscar uma coisa melhor, perpassa muito por ter referências. Porque eu cresci ali com minha avó falando que eu tinha que estudar para ser independente. O meu pai, eu faço parte da primeira geração da minha família que não precisou trabalhar na infância. E eu só tenho 30 anos, né? Eu tô nessa geração. Então, a educação, para mim, ela veio como uma forma de ascender economicamente, mas também como uma responsabilidade. O que eu faço com os acessos que os meus antepassados lutaram tanto para garantir para que eu tivesse hoje? O que eu tô fazendo com isso? E hoje não basta só você ter uma faculdade, ter uma pós-graduação, é muito sobre como você usa esse capital intelectual ao seu favor para ganhar dinheiro. Porque é como você transforma um capital intelectual em capital financeiro. Então existem muitas estratégias e muitas vezes, pela nossa cultura, a gente quer ir pelo caminho mais fácil. E aí, pode parecer que é um discurso muito meritocrático. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de um país que recentemente, né, uma pesquisa do próprio Itaú, que eu acho que o sistema financeiro está buscando entender os hábitos de consumo da população até para se reinventar. Então, o Itaú, ele chegou à conclusão de que o brasileiro hoje, ele gasta bilhões com aposta. Bilhões. Na casa nas de loterias. Não só, nessas casas de aposta, bets esportivas, jogos online também.
muito mais... Agora teve um boom muito maior dessas casas de aposta nesse sentido. As bets, né, ligadas aí ao Campeonato Brasileiro, ligadas ao esporte, também os jogos online, né, o famoso tigrinho que o pessoal fala. Então, hoje o brasileiro, ele aposta na casa do bilhão, mas para receber em premiação, ele recebe milhões. Então, olha a disparidade disso. A gente está falando, por exemplo, quando eu falo de 1 milhão é meio que 12... Eu esqueci a conversão, mas se a gente for falar de bilhão, a gente está falando de muito dinheiro, sabe? A gente não tá falando de 1 ano de trabalho, a gente tá falando de 35 anos de trabalho, de 335 anos de trabalho, mais ou menos, assim. Tem uma pessoa que fala que tem uma estimativa que se a pessoa guardasse R$1.000 desde 1500, ela ainda não teria alcançado a fortuna de um bilionário, que é muito mais de 1 bilhão. Então, é só para as pessoas terem uma noção do que é 1 bilhão, né? Não é uma quantidade de dinheiro que a gente não tem ideia, assim, para poder mensurar. Mas é isso, o brasileiro, ele aposta bilhões por ano e em prêmios ele recebe milhões. Então, é um dinheiro que não volta. É um dinheiro que poderia estar sendo investido, é um dinheiro que poderia estar complementando a renda da casa. É uma população que o tempo todo a gente está vivendo apertado, a gente está vendo que o dinheiro é pouco e não dá para nada, que não dá... Mas na hora de a gente buscar soluções, muitas vezes a gente é levado a buscar o caminho mais fácil, que são as rifas, que são as apostas, com essa ilusão de que vai dar certo, de que vai ficar rico, de que vai ganhar. Só que quando a gente vai olhar o quanto se ganha e o quanto se perde muito mais. Mas eu acho que essa questão aí que você está falando, claro que é um fenômeno que envolve muita gente, mas eu acho que existe um caminho mais curto para isso, que é você. Você falou da meritocracia, também não digo que seja isso, mas você fazer alguma coisa, você tem que estabelecer o seu diferencial, entende? Cada um tem o seu diferencial. Então, eu acho que a sociedade tem lugar para todo mundo. A pobreza pode ser combatida de várias formas. O nosso país é muito rico, o planeta Terra é muito rico, tem uma vida que se renova diariamente, não estou falando nem de anos, e você tem luz no horizonte. Agora, o ser humano tem um grande potencial, a grande capacidade, né? A gente só usa 10%, 11%, você já deve ter ouvido falar disso. Então eu acho que a gente, nesse mundo aqui, tem que buscar o que nos faz feliz, e não necessariamente o que nos faz feliz e ter uma vida com segurança, com tranquilidade, não é ganhar rios de dinheiro, é ganhar o suficiente para ter uma vida adequada. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que quanto mais ganha, mais quer. Vamos supor, a pessoa amealhou R$1 milhão. Tá bom? Não tá bom, não. Eu quero 2. Aí quando ela chega lá nos 2, ela quer 5. Quando tem 5 milhões, ela quer 10. Para que isso? Não é verdade? Sim. Você não vai se tornar uma pessoa melhor por conta disso, porque você tem recurso financeiro ou mesmo patrimônio. Eu acho que o caminho não é esse. Isso pelo menos eu vejo dessa forma. Né? Isso desequilibra muito a economia. O que eu acho, eu estava vendo e fiz até algumas anotações aqui. A questão, o que todo ser humano almeja? Segurança, estabilidade, estabilidade financeira, não com essa montanha de dinheiro como muita gente sonha. Proteção da família, existe coisa melhor do que você não se preocupar, não arrancar os cabelos, sabendo que amanhã ou depois você tem contas para pagar e não tem saldo no banco. Sim. Então essas questões, saúde, patrimônio, relacionamentos, né, que é algo, isso aí é um patrimônio também. Você ter relacionamentos nessa sociedade que vivemos, não só no âmbito da família. Amizades, estima, confiança, realização profissional, realização pessoal, busca de objetivos, tudo isso faz parte do nosso enriquecimento pessoal. E enriquecimento que não envolve dinheiro, tá? Eu estou falando de outras questões, sonhos,
estar numa posição de vida que você desejou. Por que a gente não vai lá? Essa nossa corrida, ela é uma corrida de 5.000 a 10.000 metros de distância, né? Não é uma corrida de 100 metros, 200, que você tem que correr, cheguei. Não, é uma corrida longa. Esse percurso você vai se aprimorando, você vai aprendendo outras coisas e tal, você vai vencendo, você vai trilhando a estrada de sua vida, porque a vida é um aprendizado, entendeu? Exato. Quando você fala isso, eu gosto muito de entender a vida assim. Quando você cita o que as pessoas buscam, isso se relaciona muito com o conceito de prosperidade para os povos iorubá, por exemplo. Quando eu trabalho com prosperidade, eu sempre me remeto a como outros povos enxergam o que é prosperidade. Porque está muito mais ligado a isso, a segurança, a acesso à saúde, a boas relações interpessoais, a vida longa, uma vida próspera para os povos iorubás é você viver muitos anos, acumular muito conhecimento e ter o que passar para os mais jovens, por exemplo. É viver em comunidade, é não passar fome, é ter certeza de que as suas necessidades básicas estão garantidas. Só que nessa sociedade que a gente vive hoje, nesse sistema econômico, a gente tem pessoas que acumulam tanto dinheiro a ponto de ter, aí, quando eu falo de bilhões, são pessoas que acumulam dinheiro suficiente para as próximas 32 gerações não precisarem trabalhar, nem dar um prego numa mão. Então, olha o quanto isso é desequilibrado, né? Enquanto muitos estão ali lutando pelo básico, tem 32 gerações adiante que não vai precisar trabalhar, que está com a vida garantida. E se trabalhar irá trabalhar para aumentar ainda mais esse patrimônio e acumular ainda mais dinheiro. Para quê, né? Porque hoje a gente está vendo que não vai nem durar tanto tempo o planeta assim no nível que a gente está consumindo. Mas voltando a falar sobre o que a gente almeja, né, e como a gente pode se organizar para isso, eu acho que a primeira coisa é estabelecer essas metas, né? Quando eu falo sobre os jogos e as apostas, é entender que quando a gente está falando de investimento, a gente está falando do poder do dinheiro no tempo. Hoje é possível começar a investir com R$30. Então, quando eu falo sobre o quanto o brasileiro está apostando, está jogando, está gastando dinheiro com esse sistema, tentando ficar rico ou ter um resultado mais rápido, eu estou falando do nível da informação que a maioria tem acesso. Então, a maioria das pessoas tem acesso à informação sobre o meu vizinho que ganhou apostando. O influenciador que tá aqui me dizendo para eu clicar nesse link, que nesse link eu vou ganhar. Ele não tá tendo acesso, como você disse, nas escolas, nos jornais, na mídia mesmo, ele não tá tendo acesso a essa informação de que é possível começar com R$30, de que aos poucos, então o brasileiro tem muito também isso de querer tudo imediatamente, tudo imediatista, para ontem, para logo, mas quando a gente citou o Warren Buffett, ele começou a investir com 10 anos. Eu sei, mas na mesma casa até hoje. E começou a colher os frutos aos 60 anos. Ele mora nessa casa há mais de 50 anos. É uma casa modesta. É os caras mais ricos do mundo. Né? Isso. E ele começa a viver de renda aos 60 anos. Então, ele começa, de fato, a colher os frutos já na fase adulta, já mais velho. Então, olha o quanto teve de vida e de caminhada. A gente não tá falando de viver na pobreza para um dia usufruir. Não, a gente tá falando de ter uma vida equilibrada, confortável, mas garantindo que você vai ter essa vida por mais tempo, porque você consegue se organizar para ter as coisas aqui no presente, mas sem esquecer do futuro, sem esquecer de poupar um pouquinho para o futuro, sem esquecer de juntar um pouquinho de dinheiro, nem que seja aquele dinheiro que sobrou ali na bolsa, vai juntando, porque essa poupança ou essa reserva financeira é o que garante, por exemplo, que numa situação de emergência a gente tenha de onde tirar e não vá recorrer para o cartão de crédito ou para o empréstimo e não vá se endividar no futuro. Então, ter uma reserva mínima é uma garantia de tranquilidade financeira.
E você é o chamado capital de giro. Exato. E é aquilo, né? A gente vivenciou recentemente a pandemia e num momento que muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou sem renda, ter uma poupança diz sobre isso, né? E eu tenho muitos colegas em que eu falava, gente, começa a ganhar dinheiro, faz logo, começa a fazer o pé de meia. Ah, mas você quer tirar minha diversão? Ah, você quer tirar minha cerveja no final de semana? Então, eu acho que a gente precisa entender que não existe almoço grátis. Então, se você quer, de fato, chegar nesse objetivo, segurança, estabilidade, tranquilidade financeira, é preciso se movimentar nesse sentido. E essa é uma caminhada a longo prazo. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas é possível. E dentro disso, uma dica que eu posso dar é justamente as pessoas se organizarem antes do dinheiro chegar. Tentar separar ali o que é que vai para cada coisa, entender então, o que é essencial, o que não é. Aí ele pergunta, como começar? É justamente isso. Primeiro ler entender... livros especializados, fazer curso, você acha proveitoso isso? Eu acho, inclusive, eu tenho iniciativa própria. Eu tenho um curso gratuito online oferecido pelo SESC. O SESC entrou em contato comigo para que eu gravasse essas aulas, então não é só porque eu fiz, mas de fato tá muito rico o conteúdo. O SESC é uma instituição que ele investe muito em educação, justamente. Sim. Então são 6 aulas que estão super completas. Além disso, tem muito material de apoio, tem apostila, tem 100 horas de material extra, assim, para quem quiser. Eu indico podcast, indico leitura, artigo, livro, tá tudo lá, assim, tá tudo de mão beijada mesmo e é de graça. É uma excelente forma de começar a se instruir, é online, é gratuito, é fácil de acessar, tá na plataforma EAD do SESC, o curso se chama Mentalidade Financeira, e eu indico muito para quem quer começar, mas para citar aqui para quem tá ouvindo a gente, primeira coisa, saber qual é o seu custo de vida. Custo de vida básico. Então, coloca na ponta do lápis o que é essencial para você hoje. Quais são os itens que você não viveria sem, mesmo que você perdesse o emprego, perdesse a renda, você ainda ia precisar manter esses gastos, que são gastos ligados à moradia. Então, quem mora de aluguel, mesmo que perca o emprego, vai precisar continuar pagando de alguma forma para continuar morando em algum lugar. Então, gastos com moradia, transporte, conta de água, conta de luz, alimentação, é saber qual é o custo básico para você se manter sobrevivendo. E aí, depois disso, entender o quanto da sua renda você gasta só com sobrevivência. Tá dando para sobrar alguma coisa? Você pode cortar gastos? Será que é possível cortar algum gastos? Ou, diante dessa realidade, você precisa fazer renda extra? E nisso, muita gente fala, Amanda, mas eu já trabalho muito, não tenho tempo para fazer renda extra. Beleza, mas será que tem alguém na sua casa que pode te ajudar? Recentemente eu atendi uma senhora que ela trabalhava, era funcionária pública, e ela tinha 2 filhos que ainda moravam com elas, os filhos na idade de 20, 27 anos. E eles já tinham formação acadêmica e estavam buscando uma oportunidade na área deles de trabalho. E aí foi que eu falei, olha, os seus filhos já podem te ajudar a fazer renda extra, você precisa fazer renda extra. Realmente a gente olhou os gastos dela e viu que não tinha nada para cortar, que ela já vivia ali muito com o básico mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Os seus filhos podem te ajudar a fazer renda extra. Ah, mas eles ainda estão procurando a colocação no mercado de trabalho. Tá, mas enquanto está procurando, o que pode ser feito? Será que dentro da área deles eles podem oferecer um trabalho online? Hoje em dia tem plataforma, por exemplo, como o Workana, 99 Freelas, várias plataformas que você pode colocar lá os seus serviços e você vai ser encontrado por pessoas que estão buscando pessoas para trabalhar em freelancer. Então, por exemplo, eu sou jornalista, eu sei escrever um texto, um artigo, um conteúdo. No início, eu oferecia esse trabalho para pessoas
que não tinham tempo, não tinham condição de fazer, por exemplo. Vocês têm aqui o podcast. Então eu falava com vocês e oferecia, eu posso fazer 5 posts por semana para suas redes sociais, posso fazer 5 imagens e postar alguns stories por esse valor. E aí, vamos fechar? Ou então eu avaliava a sua rede social e dizia, eu acho que você pode melhorar em tais e tais aspectos e assim a gente vai conseguir atingir tal objetivo. Isso é interessante para você? Se sim, esse é o orçamento. Vamos fechar? Então, pensar o que é que você pode, dentro das seus talentos, qualidades, competências, o que é que você pode oferecer para as pessoas e, de fato, começar a se movimentar. Antes da Grana Preta, eu já empreendi em várias outras coisas. Eu já tive um coletivo de cinema, já fiz parte, né, de assessoria de imprensa, já tive uma petiscaria delivery lá na minha cidade. Eu sou de Valência, do interior da Bahia. Então, lá, o que tinha muita saída era empreendimento na área alimentícia. Então, eu já me aventurei nessa área também. Eu já fiz muita coisa. É o que eu falei no começo, você identificar as suas capacidades, competências, talentos, né? Sim. Que aí, assim, você pode realmente ir longe. Tem um caso interessante, que eu me lembrei agora, de um senhor lá do Rio de Janeiro. Hoje ele tem 60 e poucos anos. Ele é um dos maiores empreiteiros do Rio, construção civil. Ele fala assim, a infância dele foi muito difícil, né? Morava ele com a mãe numa favela do Rio, numa casa de lata, ali quando o sol batia, sim, ninguém podia. O quarto dele não tinha janela, e ele dizia assim que todo dia quando ele acordava, que ele olhava para aquela janela aberta assim, ele chegava ao céu. E aquilo inspirou muito ele, né? Aquela vontade de sair daquela condição tão sofrida. E quando ele se tornou adolescente, 12, 13 anos, ele não estudava, ele começou a procurar trabalho, e ele não encontrava de jeito nenhum. Até que um dia ele teve a seguinte ideia, ele chegou numa construção, ofereceu trabalho lá como servente, ajudante de pedreiro, coisa assim, né? E o fiscal da obra lá, o engenheiro da obra, falou, não, a gente não está precisando não, já temos um pessoal suficiente. Não, mas eu trabalho de graça, eu quero trabalhar aí. E ele, falar o quê, né? Aí o engenheiro acabou aceitando a presença dele, o menino lá ficou assim, surpreso, eternecido com o menino, né? E impactado. E ele começou a trabalhar e em pouco tempo ele se tornou o melhor funcionário da construção. Tal esmero que ele tinha, se empenhava, chegava cedo, saía mais tarde e tal, até que um dia ele foi contratado. Né? O engenheiro falou, eu preciso contratar, eu não posso ficar explorando uma criança aqui. E assim ele foi, virou pedreiro, mestre de obras, depois ficou dono da empresa, ele comprou a empresa, e aí construiu muita coisa no Rio. Hoje ele é proprietário de uma empresa de construção civil extremamente vitorioso na vida, tal. Ele sempre conta várias e várias histórias, essa foi uma delas. Claro que isso aí eu não estou generalizando, eu só estou dizendo um exemplo de como você se superar, ou superar tudo aquilo que vamos dizer que é negativo, que está em torno de você. Falta de alimento, não estudou, pai que bebe, aquelas adversidades terríveis que existem na vida de muitas pessoas, né? E ele querendo dar aquele salto, e ele conseguiu. Quer dizer, eu sei que isso é um pouco idealista, o que eu estou falando. É um ponto fora da curva, né? Um ponto, exatamente. Mas por que as pessoas não se esforçam minimamente? Por exemplo, hoje aqui na cidade que a gente reside, eu estou falando porque eu tenho vários amigos que trabalham com construção civil, você não contrata mais pedreiro, ninguém quer trabalhar mais de pedreiro, porque é uma profissão que ficou démodé, para usar uma palavra francesa, fora da moda, entende? Então, isso aí eu acho que só faz motivar cada vez mais as pessoas que querem efetivamente sair daquela situação adversa e não se acomodarem, né? Então eu acho que a vida está recheada de exemplos aí. E outra coisa que eu falo sempre, toda pessoa tem oportunidades na vida, todas. E não é uma só não, são várias oportunidades. Mas a maioria não enxerga a oportunidade, ela não tem essa visão, que aquilo lá é uma possibilidade para ela, acaba descartando. Entendeu? Então,
esse efeito psicológico também faz parte aí. Eu compreendo isso também, mas eu penso assim, por exemplo, eu comecei a compartilhar essas informações porque isso sempre foi algo apelativo para mim, porque eu via meu pai muito às avessas, né, com dinheiro, e economizando e fazendo, e pega o empréstimo daqui, constrói a casa e bota a casa para alugar e não sei o quê. Aquela agonia toda, e a gente indo morar em casa ainda sem terminar, mas já para poder, né, fazer dinheiro com a outra. Então a gente morava em casa sem reboco, sem piso. Enfim, muita coisa. Minha família sempre foi muito da civirologia, né, para usar uma palavra assim. Então a gente sempre foi muito orientado ao trabalho nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vim para o mercado de trabalho, eu me deparei com uma situação onde tem várias pessoas com a mesma expertise que eu, e, ao mesmo tempo, a dedicação não é proporcional aos ganhos. Então, muitas vezes, você se dedica ali, não é reconhecido, ou não vê o salário melhorar. Eu mesmo trabalhei numa empresa que, por mês, faturava 3 milhões, só o meu setor. E eu trabalhava com análise de dados, então justamente eu estava sempre tendo acesso a esses dados financeiros da empresa. E o meu salário era R$2.000. E supostamente a empresa, você faz o seu próprio horário. Então no contrato meu horário era de 6 horas de trabalho. Então muitas vezes eu entrava 8 horas, saía 11 horas para vir. E era até aqui mesmo, nesse conglomerado. Era bem por aqui. E aí eu saía pra poder ir pegar o metrô 11 horas da noite e tal ali, e eu já tinha minha empresa. E aí teve uma vez que me chamaram pra dar um curso, e aí nesse curso me pagaram R$2.000 pra eu dar esse curso, e eu dei o curso, se eu não me engano, em 3 horas, pra várias mulheres empreendedoras e tal. E aí eu falei, pô, em 3 horas eu ganhei R$2.000, que é o que eu tô batalhando pra ganhar no mês nessa empresa, onde eu trabalho 10, 11 horas por dia, praticamente. Então, nessa fase que eu comecei a entender que o empreendedorismo, ao contrário do que eu tinha tido acesso, ele não era só pra passar uma chuva, que ele podia ser uma opção de carreira pra mim. E aí eu comecei a me organizar pra poder fazer essa transição de carreira. Mas, ao mesmo tempo, o que eu tive? Eu tive uma família estruturada, eu tive referências, eu tive exemplos em casa, eu tive pessoas que me ajudaram a almejar mais longe. Então, ainda tem isso, né? Tipo, tem isso que eu não chamo de privilégio. Isso é simplesmente acessos que a gente vai tendo ao longo da vida que faz com que a gente enxergue, ou não, as oportunidades. Então, eu poderia continuar naquele trabalho, porque não, aqui é o meu dinheiro certo, aqui já tá assinado ali o contrato, não sei o que, isso aqui é esporádico. Uma hora me chamam, outra hora não. Mas não, eu comecei a enxergar aquilo como uma oportunidade e trabalhar para me vender e me colocar ali na disputa por mais oportunidades como aquela. Mas eu também acredito essa visão de mundo, enxergar a oportunidade, não só a mim mesma, as minhas características, mas também a toda uma estrutura que eu tive antes de mim, que é os meus pais, ver essa dinâmica o tempo todo de estar sempre se movimentando pelo dinheiro e por mais qualidade de vida, almejar coisas melhores. Então, eu acho que isso também ajuda muito a gente conseguir enxergar as oportunidades que estão escondidas. Quer falar? Agora, assim, só voltando, você estava falando logo no começo de estratégias, né, para como começar e tudo mais. Agora, como fazer isso para pessoas que já estão endividadas, que tem aquela conta salgada de cartão de crédito, enfim, de outras... Perfeito. Para quem já está endividada, ainda assim, a primeira coisa vai ser se organizar financeiramente. Porque muita gente que tá endividada fica naquele desespero, né? O brasileiro tem muito isso de, a única coisa que eu tenho é meu nome. Então eu tenho que limpar o meu nome o quanto antes. E acaba assumindo um acordo para quitar a dívida que não consegue cumprir. Porque se eu já tô com um orçamento apertado e eu assumo um acordo de uma parcela a mais no meu orçamento, uma hora ou outra eu não vou conseguir manter aquilo. Então a primeira coisa é se organizar financeiramente e entender quanto é que você dispõe ali mensalmente
para poder negociar aquela dívida, para poder tentar pagar aquela dívida. Então, a primeira coisa é organizar aqui seus gastos. Quanto é que você gasta por mês, quanto é que você ganha, quanto é que possivelmente pode sobrar, se não sobra nada, quanto de renda extra você pode fazer. E a partir disso, você ir procurar negociar essa dívida numa parcela que caiba nesse orçamento que você tem ali, né? Se eu só todo mês eu identifiquei que só sobra R$50. Entrar em contato com a instituição que você está devendo e tentar negociar a dívida para que ela caiba nessa parcela de R$50. Uma outra estratégia também é pegar um empréstimo com um juros mais baixo do que os juros que você está devendo hoje em dia, por exemplo. Quem deve no cartão é uma das melhores estratégias, porque o cartão ele tem um rotativo, ele tem um juros que é um dos maiores do mundo, os juros aplicados aqui no Brasil, né? Então, tem alguns cartões que aplicam até mais de 100%, tem alguns que aplicam um rotativo que é mensal, então todo mês ali, todo dia praticamente seu dinheiro ou sua dívida está crescendo. Então, a estratégia é tentar procurar ali um banco ou uma instituição financeira que ofereça um crédito com juros mais baixos para que você quite a dívida com juros altos, que é a dívida do cartão, e aí depois você vai aos poucos pagando aquela outra dívida que você assumiu, aquele outro crédito que você pegou. Então, existem duas estratégias. Uma é se organizar e tentar negociar para que o acordo caiba no seu orçamento, seja R$50, R$100, não importa. Tem que caber no seu orçamento, porque se você acabar assumindo um acordo que você não consegue pagar, você vai acabar quebrando aquele acordo e aí começa tudo de novo, a bola de neve. Juros em cima de juros novamente. E aí acaba crescendo muito mais uma dívida que inicialmente era bem menor. E a outra estratégia é pegar um crédito, um empréstimo que seja de juros mais baixos, porque aí você consegue quitar e se livrar daqueles juros altos e ir pagando aos poucos aquela outra dívida com juros menores. Tem muita gente que nem orçamento mensal faz. O primeiro passo é você aprender a fazer um orçamento mensal ou até anual, né, para quem quer a longo prazo. Então você tem que separar receita e despesa, organizar para o grupo, colocar todas suas despesas, datas de vencimento e procurar pagar tudo até o vencimento para evitar juros, porque juros é o que você acabou de falar. Aí é uma coisa, quando viram a bola de neve, então, aí fica uma coisa impagável, né? Então, é necessário que haja essa preocupação, né? Para você evitar os juros, não atrasar as contas, procurar pagar dentro do prazo. E no Brasil, infelizmente, o nosso sistema financeiro ele não beneficia a pessoa que é bom pagador. Então, se você deveria ter desconto, né? Deveria tem ter muito lugar desconto, que tem. Exatamente. Uma taxa de condomínio, por exemplo, vamos supor, é dia 5. Quem pagar até a data do vencimento tem 5%, 10% de desconto. Quem paga depois, paga o valor cheio. Isso é um estímulo a pessoa pagar e não se endividar. Exatamente. Né? Porque aquilo que a gente falou, todo mundo tem que ter uma gordurinha, tem que ter um capital de giro, tem que ter um dinheiro lá, inclusive para eventualidades, que podem ser eventualidades desagradáveis, problema de doença. Como é que você vai fazer? Não é verdade? É porque os juros que se aplica aqui, muitas vezes, a instituição ela ganha mais com o endividamento do que com as pessoas pagando o objetivo as coisas mesmo, em dia. Então, não, por isso, né? Inclusive, quando você recebe sua fatura do cartão de crédito, na primeira página, pelo menos os meus são assim, vem lá, você pode dividir uma vez com juros tanto, 2 vezes, o cara lê aquilo lá causa um efeito quase que imediato em algumas, não vou pagar tudo não, vou pagar só um pedacinho, aí pronto, já entrou pelo cano aí. Agora outra coisa, Amanda, outra pergunta, vamos passar agora pro extremo oposto. O cara já tá lá, já tem sua gordurinha, sua reserva, já pagou suas dívidas, já tá ótimo, já cortou, enxugou a casa, sua despesa o máximo que ele pôde. O que é que ele pode? Ele tá pensando em começar a fazer esse pé de meia, investir.
Como é que ele faz isso? Como é que ele começa? Por onde ele começa? Boa. Primeira coisa é fazer uma conta numa corretora ou numa instituição financeira. Hoje em dia tem bancos, né, onde o seu dinheiro consegue render direto na conta. O próprio banco oferece, o próprio banco oferece algumas opções de investimento. O nosso sistema financeiro funciona dessa forma, né? O seu dinheiro no banco, ele tá circulando, ele tá rendendo de alguma forma. Só que quando ele não tá investido, ele não tá rendendo para você. Ele tá rendendo para a instituição, ele rende para o banco. Então, quando o banco oferece assim, o seu dinheiro na conta, ele rende 100% do CDI, significa que ele só tá transferindo aquele rendimento que inicialmente iria para a própria instituição para o cliente. Dessa forma, ele incentiva o cliente a deixar mais dinheiro parado ali na conta do próprio banco. Então, para começar, você pode começar fazendo uma conta numa corretora de taxa zero. Importante isso, para não já começar a investir pagando taxa, porque isso não faz sentido. Hoje em dia, a maioria das instituições, elas não cobram nada para você começar a investir em renda fixa. Ou você vai pesquisar no seu próprio banco quais são as modalidades de investimento que eles oferecem. Para mim, quem está começando agora, começa com renda fixa, tá? Até para se habituar, renda fixa é quando você começa a investir e logo no início você já sabe exatamente quais os juros vão incidir ali no seu dinheiro e o quanto o seu dinheiro vai crescer. Quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de, ao invés de você pedir dinheiro emprestado, você emprestar dinheiro. Quando você investe em um título público, você está emprestando dinheiro para o governo, para o Estado. Eu não gosto de falar governo porque as pessoas acham que se eu emprestar dinheiro para o governo, eu vou emprestar o dinheiro para Lula. Se eu emprestar dinheiro para o governo, eu estou emprestando dinheiro. Você não está emprestando dinheiro para o presidente, você está emprestando dinheiro para o Estado. E aí o que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai criar escola, vai construir estrada, vai construir hospital, enfim. E ele te paga uma porcentagem por esse dinheiro que você emprestou. Então, ele te paga, o Estado ele te paga em juros, né, por esse dinheiro que foi emprestado. Esses juros aí, às vezes, ele vai estar atrelado a algumas taxas da nossa economia. Pode ser a Selic, pode ser o CDI, pode ser o IPCA, que são algumas taxas aí, mas o importante é entender que quando você empresta o seu dinheiro através do investimento, ao longo do tempo, o seu dinheiro vai crescendo um pouquinho a cada dia. Então, para quem vai começar, renda fixa. Renda fixa a gente tem títulos públicos e títulos privados. Os títulos públicos é o Tesouro, né? O Tesouro Direto, e aí tem o Tesouro Selic, Tesouro IPCA. São alguns títulos oferecidos pelo Estado, pelo governo, junto com a B3, que é a reguladora, que vai oferecer esses títulos para você emprestar dinheiro para iniciativa pública. Quando você vai investir na iniciativa privada, vai ter ali os CDBs. O CDB do Banco Máxima, CDB do Banco Inter, CDB do XP, que está rendendo não sei quantos % do CDI. São CDBs é certificado de depósito bancário. Então, você vai estar emprestando dinheiro para o banco. O que o banco vai fazer com o seu dinheiro? Ele vai emprestar para as famílias que estão lá pedindo dinheiro emprestado. Quando a família paga, né, paga uns juros e ele te dá uma parte desses juros também. Com isso, o seu dinheiro vai crescendo ao longo do tempo. E uma outra dúvida que as pessoas têm é que se é seguro. Sim. Eu já ia perguntar isso, se o banco fechar, por exemplo. Não, mas tem seguro-garantia até um determinado valor, não é isso? Exatamente. Tem o Fundo Garantidor de Crédito, né? Esses bancos, eles integram juntos esse fundo. É como se cada mês, cada ano, cada uma dessas instituições desse um pouquinho de dinheiro para nutrir aquele fundo. Assim, se uma delas quebrar ou falir, você vai ter o seu dinheiro em conta ou em investimento garantido pela instituição em até 250 mil reais. E em até 1 milhão por CPF. Então, se você tiver 250 no Banco do Brasil, 250 no Bradesco, 250 no Santander, e por uma catástrofe, todos eles quebrarem ao mesmo tempo, você ainda vai ter esse dinheiro de volta em até 1 milhão de reais. Agora tem essas aplicações, esses investimentos, tem alguns
que, embora pareçam, a depender da conjuntura econômica de cada momento, embora pareçam assim sedutores, mas alguns têm problema de liquidez. Por exemplo, o fundo imobiliário. Fundo imobiliário você só pode transacionar com uma corretora, não é diretamente com o banco. Embora o banco seja intermediário, mas você tem que ter uma corretora. E às vezes você não tem a liquidez que você precisa. Sim. Tem essa questão. Tem uma outra questão também, Amanda, que você falou. Por exemplo, esses investimentos, quando você aumenta a oferta de dinheiro no mercado, quando o governo roda a maquininha, você tem desvalorização imediata do seu dinheiro. Você sabe disso, né? Então, na verdade, a gente tem a ilusão de que a gente está ganhando aqueles, vamos supor, acima da inflação. Mas você rodar dinheiro, se você mantivesse a base monetária, você conteria a inflação. Mas a desvalorização do dinheiro seria mantida, a valorização seria mantida. Quando você oferece um aumento na base monetária, você tem esse problema, né? Entende? Então, isso é uma coisa que muito pouca gente sabe. A gente tem conhecimento disso. Correndo o risco de deixar o podcast um pouquinho mais inacessível. Mas a gente tem que falar. Eu acho que tem essa questão. A gente isso vai de estratégia, né? Quando o governo, o Copom, na verdade, né, que é o Conselho Monetário do país, ele se reúne e decide aumentar a inflação, aumentar a taxa básica de juros, que é a Selic. O Banco Central que define. O Banco Central tem a presidência do Conselho Monetário. Exatamente. E aí, quando ele decide aumentar, né, a taxa básica de juros, ele está dizendo o quê? Que vai ter menos dinheiro em circulação na sociedade. Por quê? Aumentou os juros, então o que é que a gente vai pensar? O juros está alto, então eu não vou financiar minha casa agora, porque a Selic está muito alta e o dinheiro vai, né? Os juros do financiamento, ele vai estar atrelado à Selic. Eu não vou pedir dinheiro emprestado agora, porque os juros, né? O CDI, que é os juros que vai incidir nos empréstimos dos bancos, também ele está ali muito próximo da Selic. Então, ele também vai subir. Significa que as pessoas vão ter menos dinheiro em notas na mão para estar circulando. Então, o consumo ele vai diminuir, né? Consequentemente, os preços dos produtos eles vão diminuir. Exatamente. Então, quando ele aumenta a Selic, o objetivo é baixar a inflação. Já quando a Selic baixa, significa que vai acontecer tudo ao contrário. As pessoas vão pedir mais empréstimo, vai ter mais dinheiro em circulação e também o preço dos produtos ele vai tender a aumentar. Sim. Então, tem essa... Dependendo da estratégia do país naquele momento, a Selic vai subir ou vai descer. Mas quando você investe, você está garantindo que o seu dinheiro vai render de acordo com aquela taxa aplicada naquele momento que você investiu. Então, por exemplo, quem investiu em 2015 com a Selic a 14% ao ano, pegou todo esse boom da Selic alta, né? Então, essa pessoa deixou de consumir para poder investir o seu dinheiro. Ao mesmo tempo, se a pessoa pega agora o investimento no Tesouro IPCA, ela está pegando a inflação como está hoje. Então, ela vai proteger esse dinheiro da variação, porque o Tesouro IPCA, ele rende de acordo com a variação de preços, né? O próprio nome refere a isso, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, conforme o IBGE vai medindo ali a variação do preço dos itens básicos, o seu dinheiro também vai crescer de acordo com aquela variação. Então, não corre o risco de você perder o poder de compra do seu dinheiro, porque a inflação vai subir, o seu dinheiro vai render de acordo com a inflação. Se a inflação subir, o seu dinheiro sobe também. Eu fiz uma aplicação em 2015 em letras de tesouro a 16% ao ano. Em 5 anos e meio, eu dobrei o capital. Exatamente. Foi uma época boa. Boa porque a economia estava em ascensão. Depois teve uma queda acentuada. Boa para quem é um sujeito superavitário, né? Que a gente chama, quem tem dinheiro. Não, se você pega um período bom, você pode aplicar em 10 anos. Exato. Você vai garantir aquela taxa.
pelos 10 anos, né? Mas agora, se por outro lado a economia melhorar muito, também tudo é risco, né? Tudo é risco. Exatamente. Exatamente isso que você falou. Quando a Selic está alta, isso que eu falei de pegar empréstimo foi só um exemplo, mas, por exemplo, quem tem um dinheirinho sobrando. Se a Selic está alta, o que eu vou preferir fazer com esse dinheiro? Eu vou investir o meu dinheiro na Selic porque é seguro. Certo. Rende diariamente, tem liquidez diária, eu posso tirar a qualquer momento o meu dinheiro sem perda, né, do meu valor nominal. Então, o dinheiro que eu investi, ele não vai diminuir. A variação é de acordo com o lucro, não com o dinheiro que você investiu. O dinheiro está intacto. Então, é segurança, seu dinheiro vai render, não corre riscos com o dinheiro. Então, para quem tem esse dinheiro em mãos, é muito mais vantajoso deixar ele guardadinho no sistema financeiro lá, investido, bem tranquilinho. Mas se a Selic estiver baixa, se o Copom decidir que vai baixar a Selic, o que vai acontecer? Esse sujeito que tem esse dinheiro investido, ele vai tirar, porque o dinheiro não está rendendo mais de forma tão interessante quanto ele imaginava, e ele vai colocar esse dinheiro para circular na nossa economia. Então, ele vai abrir empresa, gerar emprego, vai comprar mais produtos, vai fazer esse dinheiro circular. Então, também, olhando pelo lado do investidor, é uma estratégia econômica do Copom subir ou descer a Selic. É por isso que agora está uma briga, né, do governo com a diretoria do Banco Central para baixar a Selic, porque a gente já tem condição, nossa inflação está mais estabilizada, mas, ao mesmo tempo, existe todo um sistema financeiro e econômico que se beneficia dessa Selic mais alta. Quem investe no Tesouro Selic, quem está investindo, quem tem dinheiro investido, está se beneficiando. Principalmente investidor externo, por exemplo. A pessoa que vai investir no Brasil de outros países vai se beneficiar dessa economia com a inflação um pouco mais alta, porque ela vai estar com o dinheiro investido. Mas, a partir do momento que se baixa a Selic, as pessoas são obrigadas a olhar outras estratégias de investimento, e às vezes é investir na economia circular, é abrir empresa, é comprar coisa, vender, é fazer esse dinheiro se movimentar mais. Agora, muita gente, às vezes, que eu já vi, tem muito essa dúvida de, tipo assim, o pessoa que tá começando, né? Eu coloquei o dinheiro no investimento X qualquer, mas e se eu precisar desse dinheiro, o que é que eu faço? Como é que eu faço esse dinheiro ficar preso? Eu vou ter que ligar pro banco? Então, seria interessante esclarecer isso para as pessoas. É questão de planejamento, né? Então, os investimentos, eles vão funcionar de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é fazer um pé de meia para reserva de emergência, tem que buscar títulos e formas de investimento que tenham liquidez diária, né? Que é isso que a gente estava falando. O que é isso? É o dinheiro rendendo todo dia um pouquinho e você pode tirar o dinheiro a qualquer momento sem ter grandes perdas. E aí, um exemplo disso é o Tesouro Selic, os próprios CDBs de liquidez diária, são formas de investimento que você pode tirar a qualquer momento sem ter perdas. Agora, se o seu objetivo é de longo prazo, aí são outros investimentos que vão se mostrar mais interessantes. Para manter ali na renda fixa e no tesouro, o próprio Tesouro IPCA é um tipo de investimento para longo prazo. O Tesouro Renda Mais também é um investimento de longo prazo. Ele foi criado para aposentadoria. Então, ele vai render de acordo com o índice IPCA, que é um índice, né, que ele demora mais, ele é medido de ano em ano, ele demora mais para poder variar. E também é um investimento que vai ter data para você liquidar aquele investimento, né? Todos esses títulos, na verdade, ele tem uma data para ser liquidado. Só que se você conseguir segurar um investimento no Tesouro Selic até ele ser liquidado, você vai conseguir pegar toda a porcentagem, né, todos os juros que você acordou no início. Se você não aguentar ficar até o final, você vai conseguir pegar também algum dinheiro, alguma rentabilidadezinha. Não vai ser a rentabilidade total, mas alguma coisa você vai conseguir manter. Já nos títulos de longo prazo, nos títulos que são para aposentadoria, para objetivos de daqui a 10 anos, por exemplo, se você resgatar antes, você não vai conseguir ter uma rentabilidade como você teria na Selic. A questão aí
essa escolha ela está atrelada, a meu juízo, a 2 ou 3 aspectos. Primeiro, a importância dos prazos, como Sim. você bem falou. Aí remete, antes disso, à educação financeira mesmo. Você tem um recurso, você vai no banco, você tem que saber o que você quer, né? A importância dos prazos, curto, médio e longo prazo. Uhum. Identificar também quais são os fundos, ou qual tipo de investimento você quer fazer, letra do tesouro, Isso. coisa assim. E uma outra coisa é você saber qual é o seu perfil. Você é moderado, você é conservador ou você é agressivo. Você tem que se situar. Você tem que saber qual é o seu perfil, o recurso que você dispõe e por quanto tempo você está propenso a deixar esse recurso lá para ganhar o valor acima do... Entende? Então, eu acho que são esses 3 aspectos. Agora, a diversificação dos investimentos, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. A valia que tem em termos de diversificar investimento. Sim. Como a gente falou, né? São diferentes investimentos para diferentes objetivos. E o perfil também, avaliar o perfil é muito importante. O perfil ele muda de acordo com a capacidade que a pessoa tem para tomar risco, para aceitar risco. Se você quer colocar o dinheiro lá e não tem condição de perder nem um centavo, então significa que você é um investidor conservador. Se você pode assumir um pouco de risco ali, já é moderado. Se você não, eu já tenho todas as minhas reservas, minha segurança financeira está intacta, agora eu quero alavancar esse patrimônio, eu quero fazer esse dinheiro dobrar no tempo de um ano. Você é um investidor arrojado. Porque ao mesmo tempo que existe a possibilidade de você dobrar o patrimônio, também existe a possibilidade de você zerar o seu patrimônio no período de um ano. Tudo depende do quanto você tem de conhecimento de investimento, da sua estratégia, do quanto você está também estudando e avaliando o mercado. Eu falo de investimentos e às vezes as pessoas vêm falar, ai, Amanda, mas o investimento tal caiu, não sei o quê. Eu falo, gente, a gente tem que estar avaliando o tempo todo o mercado. Quem investe de forma arrojada não pode simplesmente comprar e largar de mão. Tem que estar olhando o tempo todo. Então, se você investe em ações, você tem que estar olhando o que está acontecendo com o mercado varejista, o que está acontecendo com o mercado de tecnologia. Olhar os mercados que você escolheu investir e estar acompanhando sempre. O varejista, por exemplo, com as lojas americanas e o que aconteceu nesse ano que passou, muita gente teve prejuízo. É um setor que está cada vez mais, né, ficando obsoleto, principalmente aqui no Brasil. Então, é procurar entender mais desse mercado. Por isso que eu aconselho quem está começando focar em renda fixa. Porque, assim, não come pilha de ninguém, sabe? Não é, porque o influenciador de finanças falou que eu tenho que investir em tal ação, que você vai investir. Até porque, quando a gente vai olhar os relatórios da B3 e olhar em termos de resultado, muitas carteiras conservadoras tiveram resultados superiores a carteiras arrojadas. Isso não tem nada a ver. Teve um ano, por exemplo, na pandemia, que os títulos de renda fixa tiveram um resultado, em termos de rendimento e estabilidade, muito melhor do que as carteiras que eram mais arrojadas. Agora, diversificar é sempre muito importante, porque, como você falou, a partir do momento que eu invisto no Tesouro Selic, o Copom mudou a política monetária. Você pode ser prejudicado com isso de alguma forma. Então, é bom variar os tipos de investimento para que, a partir do momento que um deles está com resultado pior, o outro pode estar se beneficiando. Então, ali no contexto geral da carteira, isso gera um equilíbrio. Uhum. Na pandemia, por exemplo, eu sou uma investidora conservadora, agora estou um pouco mais moderada, mas teve uma alta muito grande do dólar e, ao mesmo tempo, a nossa economia estava muito instável. Então, o que é que eu fiz para poder diversificar? Abri uma conta internacional e investi um pouquinho em dólar também, porque a partir do momento que o dólar valoriza, o real desvaloriza. Então, nessa conta geral, isso gera um equilíbrio na minha carteira, de forma que eu consigo ter resultados estáveis ao longo do ano. É aquele velho ditado, nunca coloque
uma dúzia de ovos no mesmo cesto. No mesmo cesto. E você Em cada cesto. E você pode ser até conservador dentro do próprio tipo de investimento, né? Só renda Exato. fixa você pode ter diversos. Exatamente. Aí botar um pouquinho em fundo imobiliário, um fundo... Tem aqueles fundos também que são mistos, né? Que mistura renda fixa com renda variável e tem a vantagem de ter um gestor financeiro por trás do fundo, gerindo a estratégia. Então, para quem não tem muito conhecimento e ainda assim quer diversificar, quer equilibrar essa carteira, esses fundos multimercados são ótimos, porque tem alguém por trás da estratégia, você não precisa ser um grande conhecedor de investimentos, ao mesmo tempo você está investindo tanto em renda fixa quanto em renda variável, com um super expert atrás da estratégia ali, fazendo para você. E, obviamente, ele cobra uma taxinha, mas essa taxa vem a partir do lucro e não do seu dinheiro. Então, quanto mais você lucrar, mais aquele gestor vai ganhar. Então, tá todo mundo ali querendo o benefício do seu dinheiro, porque quanto mais você lucra, mais ele lucra também. Vamos falar... Diga. Só a dúvida. Talvez seja uma dúvida de muita gente também. Dentro desse investimento, tudo é taxado pela Receita? Sim, mas tem as letras de crédito, né? LCI, LCA, CRI, CRA, que são investimentos ligados a setores estratégicos da nossa economia. Como é o agro, por exemplo. O agronegócio, o setor imobiliário, que eles são isentos de imposto de renda. Isso. Mas, de forma geral, a gente paga o imposto de renda sobre o lucro. Mais uma vez, o dinheiro, o valor nominal, ele não é... Ele é imexível, como se Ele diz. é imexível, ele não é afetado. Então, você paga em cima do lucro. E você paga um valor que vai de 20% a 15%. Então, se você... Deixa mais tempo, paga menos. Exatamente. Se você consegue deixar pelo menos 6 meses, você paga a menor alíquota de imposto de renda em cima do seu lucro. E ainda assim vale a pena, porque quando a gente deixa o dinheiro parado na conta, ele não só não está ganhando nada, mas está desvalorizando, porque está perdendo poder de compra. Os mesmos R$10 que você comprava tomate ano passado, você não compra a mesma quantidade esse ano, então seu dinheiro desvalorizou, perdeu o valor de compra. Quando você investe na poupança, por exemplo, a poupança ela está rendendo 70% da Selic, então investindo no Tesouro Selic, você vai, no mínimo, ter o rendimento de 100% da Selic, que hoje eu acho que é 13,5% ou 13,7% ao ano. Então, você vai ter esse rendimento total. Quando você investe na poupança, você vai render 70% disso. E ainda assim, não vai ser todos os dias como a Selic, que todo dia cresce um pouquinho. Não, vai render só no aniversário da poupança. Então, hoje é o quê? 21 de agosto. Se você botou o dinheiro agora na poupança no dia 21 de agosto, ele só vai render ali 70% da Selic no dia 21 de setembro. Então, assim, olha a diferença, né? A vantagem. Então, a poupança ainda é um investimento, mas é super desvantajoso quando você vai olhar para investimentos com mais segurança e mais rentabilidade do que a própria poupança. Então, sim, é uma forma da gente fazer mais com o nosso dinheiro, conseguir alcançar os nossos sonhos e objetivos sem se endividar, né? Você falou da poupança. O Japão é um país sui generis, né? Porque lá existe uma característica, né? O japonês, ele não tem propensão a consumir, ele consome muito pouco, ele poupa muito. Então, o capitalismo lá se ressente bastante disso, né? Desse consumo exacerbado e tal. Agora, os 4 fatores de educação financeira. Vê se você concorda comigo. Planejamento, poupança e investimento, crédito consciente e consumo responsável. Seriam os pilares? Estou certo disso? Com certeza. Os outros a gente fala muito e acho que a gente fala pouco sobre o acesso a crédito, né? O quanto o acesso a crédito, ele é importante. Às vezes as pessoas veem o crédito como vilão. Mas ele é dificultado aqui no Brasil. Demais. No Japão você tem crédito, você não paga nada, é 0%. Entende? Justamente para motivar o cidadão a consumir. Os Estados Unidos também é muito pequeno, né? É uma coisa
quase que irrisória. Mas Exatamente. aqui no Brasil é complicado demais, né? O dinheiro custa muito. Custa muito, e principalmente no Brasil, se você não tem histórico bancário de que já pegou empréstimo e já pagou, o empréstimo fica cada vez mais caro. Então, eu atendo muitos empreendedores, né, que vão pegar 100 mil para poder investir na própria empresa, expandir a empresa, e quando vai ver, tá pagando 300 mil no final do empréstimo. Não vale a pena. Você pega um financiamento para comprar uma casa de 500 mil, no final do financiamento você pagou 2, 3 casas naquele valor, entende? Eu já até prospectei isso uma certa feita, já tem um tempinho, na Caixa Econômica Federal. A taxa lá de juros era menos da metade dos bancos particulares. Só que a dificuldade para obter isso era uma coisa incomensurável. Primeiro, documentação, análise, então uma coisa assim que leva meses. Depois, se porventura for liberado aquele valor, nunca vai ser aquilo que você pediu, por mais que você tenha patrimônio para cobrir aquilo. Sim. Então é meio que um faz de conta. Outra questão, o recurso sai pingado. Mês a mês, o engenheiro de obras vai lá na construção, avalia, só depois ele libera. Quando você vai para um banco particular, o cara libera dinheiro na hora, desde que você pague lá aquela taxa absurda, que vai sair o dobro do valor da casa para você pagar, entendeu? Então, nem tanto ao mar, nem tanto a pedra. As pedras, você não consegue nada. Então, é um sistema que não funciona, entende? A economia fica, assim, engessada. E você citou um exemplo interessante, que é do Japão, né? Essas economias que não são ocidentais. E a gente precisa entender que a economia também é muito influenciada pela cultura. O capitalismo não é o único sistema possível no mundo. E isso, a gente pensar isso é muito fruto da nossa cultura, na verdade. Aí você citou esse exemplo e eu queria trazer o exemplo da BYD, por exemplo, que é a indústria chinesa, que chegou... carro elétrico. Que chegou agora aqui na Bahia e tal. Para você pegar um carro hoje, na BYD, você paga o carro, você pode dar o seu carro atual como entrada. Você compra a bateria do carro. Exato. Que custa 60% e leva de brinde o carro. Você sabia disso? Que a bateria custa 60% do valor? E eles não cobram juros, então você pode financiar o carro e dividir em vários meses e eles não cobram juros até para incentivar o consumo. Então você fica pensando assim, gente, isso é possível. Aí hoje você vai pegar um carro usado no Brasil, o carro tá com um valor absurdo. Você vai ver um carro elétrico, carro lindo. É possível você comprar e dividir em várias vezes e não pegar juros nesse carro. Então, assim, é surreal. Mas fora a economia de combustível, né? Essa questão do automóvel elétrico chinês, para mim, não é questão econômica. É questão de geopolítica. Exato. O Japão não está interessado em preservar o ambiente, reduzir poluição, gases, efeito estufa. Não, o chinês quer conquistar o mundo. Ele quer ser prevalente em 2050, ultrapassando os Estados Unidos. Essa questão não entra na minha cabeça. Sinceramente. Mas eles estão errados? Vamos pensar. Não, eu não estou entrando no mérito. Eu estou entendendo assim. Porque o carro elétrico ele tem 1000 desvantagens. A gente fez um programa recentemente sobre carro elétrico, um engenheiro mecânico, e que a gente discutiu. Na verdade, você tem mais pontos negativos do que positivos. A médio prazo, não é nem a curto, a médio. A longo prazo, eu não sei. Você não tem infraestrutura no país para receber esses automóveis, você não tem peças, você não tem mercado alternativo de peças, entendeu? Se o seu carro der um problema e tiver que trocar uma peça, você tem que ir na concessionária solicitar que venha da China. Quanto tempo vai levar isso? Entende? O pneu é específico, não pode ser qualquer pneu. Então tem outras questões. Mas eu acho que isso é só o início da implementação de uma indústria. Sempre vai ser assim. Eu sei, mas acontece. Eu não estou dizendo que não vai ser assim. Eu estou dizendo que se leva décadas. O carro que Henry Ford criou há mais de 100 anos chegou até hoje dessa forma, assim, com tanta tecnologia, tanta
tanto agregado que faz com que os automóveis hoje sejam muito confortáveis, tenham uma série de vantagens. Quanto tempo levou? Mais de 100 anos. Eu só acho que o que a gente não pode é continuar correndo risco de... O que a gente não pode é continuar lastreando, por exemplo, uma moeda como o dólar em reserva de petróleo, sendo que os Estados Unidos eles não têm reserva de petróleo. Eles têm muita. Não, ao contrário, ele não explora. Eles têm outros países, ele não quer gastar a reserva dele, além do petróleo. Tem o gás de xisto, que é a maior bacia do mundo, está nos Estados Unidos. São entendeu? Recursos que levam anos para serem renovados. Eu só fiz esse comentário en passant, porque, na verdade, eu não estou entrando no mérito do que é certo e do que é errado. Até porque a gente não vai consertar o mundo, a gente tem opinião, mas que, enfim, é só uma forma de enxergar o mundo. Agora, eu queria te falar uma coisa que eu achei interessante aqui trazer para a discussão, retomando no início do nosso programa o que nós falamos sobre as classes desprotegidas, né, materialmente e socialmente, de como elas podem ter mecanismos de proteção. Bom, existe um banqueiro chamado Banqueiro dos Pobres. Ele é indiano, ele se chama Muhammad Yunus. Tá? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006. Não sei se você já ouviu falar nisso. Ele abriu um banco que chama, deixa eu ver aqui o nome do banco. Espera aí, deixa eu botar meu óculos aqui para chegar mais de pertinho. Grameen, em Bangladesh. O que ele faz? Ele empresta dinheiro para microempreendedores, pessoas paupérrimas que querem prosperar na vida com seu negocinho próprio. Ele empresta a juros baixíssimos, quase zero. E ele ganhou o Prêmio Nobel por conta disso. E não foi nem de economia, foi da paz. É uma pessoa privilegiada e iluminada. Hoje ele é como se fosse o governador lá de Bangladesh, o coordenador geral, porque a antiga, não era bem presidente, tem outro nome lá que eles utilizam, ela fugiu do país, se envolveu em corrupção, fugiu. Ele, graças à credibilidade que ele angariou no mundo, ele assumiu lá o governo. Ele esteve até pouco tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, falando exatamente sobre o banco dele. Esse banco dele, inclusive, ele prosperou tanto que ele já tem alguns outros países asiáticos nesse mesmo formato. O que ele faz? Ele empresta dinheiro para aquelas pessoas que querem empreender. Ele não empresta dinheiro para o cara comprar comida, nem para necessidades imediatas, é para empreendedores. Sim. Com uma taxa de juros mínima mesmo, mínima. E ele diz que a adimplência é de 97%. 3%, quem toma dinheiro emprestado no banco não paga. 97% pagam. E o grau de efetividade, de sucesso desses microempreendedores é acima de 50%, segundo a estatística aí. Então, quer dizer, é um modelo de amplo sucesso. Ele se orgulha muito de ter criado isso, e ele diz exatamente o seguinte: os pobres pagam suas dívidas, quem não paga é a classe média e o rico. Entende? Não sei se você conhece esse caso, é muito interessante. Não conheço. Seria bom você... Eu posso até lhe dar aqui, tem o nome dele, tudo aqui direitinho, entendeu? Então, eu acho que é um caminho. Eu gostei, porque a gente estabelece, às vezes, um diálogo, né? Aqui em Salvador, eu fazia parte de um grupo de microempresários para dialogar com o governo, para pensar políticas e estratégias de crédito justamente para os micro e pequenos empresários daqui da cidade de Salvador, que são muitos. A gente tem a maior população de micro e pequeno empresário, de profissional autônomo do país, eu acredito, se não me engano. Então, a gente precisa urgentemente de exemplos como esse. Mas ele é contra o governo fazer isso. Ele diz que ele não acredita, que isso aí é um mecanismo de dominação do governo com o eleitor. Fazer política, proselitismo, assistencialismo, tal, você manter o cara aprisionado, o cara não consegue, entendeu, se superar,
vencer e tal. Ele acha que isso é uma iniciativa privada. Quer dizer, ele fez isso, ele acha que outros tantos poderiam fazer também. Ele acha que... eu li a entrevista dele quando ele esteve no Rio. Ele diz que não acredita quando é o governo que faz isso, porque o objetivo é dar condições efetivas das pessoas que precisam desenvolverem seus negócios, por menores que sejam, porque aí elas ganham, inclusive, como é que a gente pode falar? Elas ganham civilidade, não é bem essa palavra que eu queria buscar, é uma outra aí, tá? Ganham confiança e tal, e isso é uma coisa que todo mundo quer, né? Entendeu? Quem está numa situação tão assim desfavorável, né? Então, eu achei apropriado comentar isso com você, porque ele continua como banqueiro dos pobres. O nome dele, o slogan dele é Banqueiro dos Pobres, né? Entendeu? Então, eu acho que não deixa de ser uma estratégia. Porque quando um governo ele implementa uma política pública, geralmente eles gostam de ver outros países que já fizeram e que deu certo. Então, eu acho que é interessante para estudar e, de repente, propor alguma coisa. Porque ele fala que ele acha que... Esperar que surja um banqueiro dos pobres aqui no Brasil, eu acho meio utópico, até porque, né, a gente está tentando ainda implementar um limite de cobrança de juros em 100% e ainda não conseguimos. Mas ele não deixou de ser banqueiro, ele continua sendo homem rico. Entendo. Só que o público dele é um público de um extrato social muito baixo. Entende? Ele acha que o importante, ele não é que ele seja contra, por exemplo, os governos ajudarem os pobres. Eles acham que o pobre, ele tem um momento de entrar naqueles programas de auxílio, certo? Políticas compensatórias, na verdade que se chama, mas tem hora de sair. Você não pode ficar aprisionado a vida inteira por 2, 3, 4, 5 gerações, a família toda lá, avós, pais, filhos e netos, dependentes do governo. Você tem que, tudo bem, por uma necessidade imperiosa, drástica, você tem que entrar, mas você também tem que ter uma hora de sair. Entendeu? A dignidade, a palavra é essa que eu estava buscando, dignidade humana. Você não pode virar a sua vida inteira dependendo do governo. Na Índia, por exemplo, existem famílias de várias gerações que moram nas ruas. Na Índia existe esse hábito. Famílias e famílias não têm casa para morar. Entendeu, Amanda? Então, é uma coisa assim que a Índia é um país com a quantidade de população idêntica à da China. A China é um país muito mais próspero que a Índia. Então, a Índia, né, tem que tomar esse rumo também. Sim. A gente também tem exemplos positivos aqui no Brasil. Eu tava pesquisando, porque a gente taca, às vezes, muita pedra, né? A gente tem um senso comum de que as pessoas recebem auxílio e mantêm a vida inteira naquilo. E no Brasil, por exemplo, 9,6 milhões de pessoas saíram da condição de extrema pobreza depois que passaram a receber auxílio. E muita gente também, além de ter saído da condição de extrema pobreza, conseguiram tanto acessar a Bolsa Família ou outras formas de política pública para que os filhos pudessem acessar outras oportunidades de educação, universidade, por exemplo. Então, eu conheço muita história de gente que tá na universidade e fala, pô, eu sou fruto dessa política pública, a minha mãe recebeu Bolsa Família e hoje eu tô aqui, hoje eu me formei doutor, advogado, médico, jornalista, enfim. A gente também tem exemplos positivos disso, de pessoas que conseguem, né, de um grande número, na verdade, milhões e milhões de pessoas que conseguem ter essa mobilidade a partir do auxílio e, de fato, começar nesse ponto e sair dele. E eu acho também bem interessante a gente pensar nessa dinâmica como estratégia, né? Porque, como você falou, hoje em dia é muito difícil a gente conseguir crédito nos bancos tradicionais. Então, se a gente não consegue nos bancos tradicionais, se a gente não consegue, por exemplo, nos bancos
de desenvolvimento, né, o Banco do Nordeste, que ainda também existe uma dificuldade, eu acho interessante propor novas linhas de crédito, políticas, para que as pessoas consigam investir nos seus negócios, né? Porque eu vejo muitos empresários aqui mesmo em Salvador, na Bahia, interessados em desenvolver seu negócio, interessados em melhorar de vida, mas o acesso é muito difícil. E você tirar do próprio bolso para estar investindo o tempo todo é complicado, né? Porque a gente paga muito imposto, e é imposto sobre o faturamento, não é imposto sobre o lucro. E existe essa diferença, né? Você faturar não significa que você está lucrando necessariamente, porque você gasta também para poder empreender com matéria-prima, com funcionário, com mão de obra, com transporte, com embalagem, enfim. E quando você paga um imposto focado só no seu faturamento, fica difícil mensurar isso e fica difícil também ter sobra financeira suficiente para você mesmo investir no seu negócio. Por isso a política de crédito ela é muito importante. Eu queria perguntar só uma coisa para voltar um pouquinho. Você falou lá no começo você falou sobre o seu curso, de algumas pessoas, e eu gostaria que você falasse um pouco também de alguns livros ou outros influenciadores que as pessoas que querem começar a entender um pouco mais desse meio de finanças, a coisa básica, para sair para começar a entender mesmo. Perfeito. Bom, tem eu, né? Grana Preta Oficial, @GranaPretaOficial. Tem a Nath Finanças, que é do Rio. Tem uma galera muito boa que tá fazendo educação financeira, boletinhos, Graninha, que é uma galera que explica de forma muito simples, muito fácil nas redes sociais. E de livro, eu gosto muito de... Tem alguns livros mais tradicionais, né? O Pai Rico, o Pai Pobre. Do 1000 ao milhão. Do 1000 ao milhão, mas eu gosto muito do Eduardo Amuri, que ele é um escritor, ele também tem um trabalho nas redes sociais, mas ele é ótimo em explicar de forma simples e acessível os conceitos financeiros, né? Então o Eduardo Amuri é bem bacana, assim, e consciente também, então ele vai trazer uma educação financeira que não fica ali dizendo que você tem que cortar o cafezinho para poder enriquecer. Ele é muito consciente, muito didático, fácil de acessar. E eu gosto muito de alguns livros também relacionados à mentalidade financeira. Então tem um livro que se chama Neurose de Classe, que é muito interessante para você entender como é que a nossa mente é afetada, né, pela pobreza, pela escassez, e também como é que funciona essa questão de mobilidade econômica. Às vezes a gente começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e já fica se sentindo culpado, já não quer falar para a família quanto é que tá ganhando, a família já vê você, fulano tá rico, ou vê você como arrimo, né, que vai, qualquer coisa pede dinheiro emprestado, e aí não paga, porque você pode, você não precisa não, então não vou pagar não. Então, eu acho muito interessante a gente entender também essas dinâmicas sociais envolvendo dinheiro, e esse livro Neurose de Classe é bem interessante. Ele já tem uma linguagem um pouquinho mais complicada, mas eu acho bem interessante a gente entender as nossas neuroses e saber trabalhar com elas. Amanda, o que eu não lhe perguntei que eu deveria ter lhe perguntado? Nossa, a gente conversou sobre tanta coisa aqui, né? Eu acho que tá tudo dito. Essa pergunta é clássica, eu faço pra todo mundo. Sei lá. Sei lá, minha cor favorita, meus hobbies. Mas eu acho que tá tudo dito. Quem quiser conhecer mais, já me procura aí nas redes sociais. Eu também compartilho. Pode fazer. Eu compartilho não só rotinas e dicas financeiras, mas também essas reflexões sobre dinheiro, sobre os atravessamentos, sobre como a gente pode viver melhor, mesmo com pouco dinheiro, estratégias ali às vezes a gente tem uma plataforma para conseguir ter terapia de graça, terapia a R$30. Então eu compartilho algumas dicas para baixa renda, dicas de programas, dicas de plataformas e programas de auxílio para que as pessoas consigam ter acesso a todas essas ferramentas que garantem que a gente tenha um bem-estar,
mesmo ganhando pouco, mesmo não tendo tanto dinheiro para investir. Então, eu tô sempre compartilhando essas coisas. Eu acho que é interessante, se vocês quiserem me seguir, também para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Tá bom. Gratíssimo por ter vindo aqui, viu? Eu acho que o papo foi bom, né? Dinâmico. Rendeu bastante. Só faltou contar uns causos. Meu filho que adora causos. Ele gosta que conte assim, causas e mais causas. Mas tudo bem. Mas vocês jogaram a bola da economia, eu só joguei pro gol. Mas é isso. Tem causos também, né? Eu sou do interior, então é causo que não acaba mais. Lá de Valença, né? É isso. Finalmente fizeram a rodoviária lá, não foi? Que Valença se ressentiu muito, né? Mas já tem um tempinho que tem a rodoviária. Já tem. Mas eu conheci Valença na época que os ônibus paravam no meio da rua ali. Não tinha nada. Meu Deus, muito tempo. Mas eu sou velho, né? Você que é uma jovem ainda. Imberbe. Mas tá bom, Amanda, obrigado, viu? Muito obrigada. Vamos em frente aí. Eu acho que você também espera que o nosso país se aprume, né? Com certeza. Economicamente. Agora, pelo menos, a Bolsa deu uma subidinha boa, né? Tá lá nos 135 mil, né? É bom para quem chegou tá a 120, Não, já tá melhorando um pouquinho, né? E a inflação sob controle, né? Tomara que fique mesmo. Exato. Obrigado, viu? Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. E para vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado. Mais uma vez eu peço que se inscrevam no nosso canal, ativando o sininho. E na próxima semana estaremos de volta com mais um assunto palpitante para todos. Boa noite.